É isso aí, pessoal, Planista C4D, mais uma vez aqui no YouTube, tá? E hoje, pessoal, eu vim reagir aqui, né, só um trechinho da live do Isaías Navi, no qual eu entrei lá, tá? Pra discutir um pouquinho com você, pessoal, aí, querendo ou não, tudo globaloide, né? A maioria deles globaloide, e suspeito agora que o Isaías também acabou virando globaloide sem querer, né? Acabou indo na onda dos globaloides, acabou virando globaloide também. Por quê? Porque não questiona. Não consegue questionar coisas simples, né? Mas beleza. Esse cara aqui, o Mega Drive, né? Bom, tá Mega Drive aqui, não sei o nome dele. Mas ele colocou aqui Mega Drive no perfil dele aqui. O que acontece? Esse cara aqui, ele tentou, entre outras coisas que a gente conversou, mas ele tentou tirar um pouquinho o foco da questão da que a gente tava conversando. Quando eu falei que a questão muitas questões do globinho é baseada em metafísica. Daí perguntou para mim o que é metafísica. Eu respondi: metafísica o que vai além da física, né? Ele falou: não é isso. Ó, vamos acompanhar para vocês verem, tá? E eu quero que vocês percebam o que ele falou e o que esse professor aqui falou, tá? Você vê que há divergências também no globinho, tá, pessoal? Porque quando eu falei que a metafísica vai além da física, embora eu não tenha especificado claramente, mas o que eu entendo é que vai além do senso comum, vai além, né, do que se pode medir, né, vai além do que se pode tocar, vai muito além, entendeu, do que se pode testar, do senso comum, né, da sensibilidade. E foi exatamente que esse cara aqui falou em outras palavras também, tá? Mas você vai ver que a questão aqui do que ele está falando, fugir do conceito da metafísica, embora o que ele falou também não está errado, que é uma questão de uma questão filosófica, né? De separação dos livros, tal, etc, né? Que vem depois da física, dos livros da física, tal. Tá certo o que ele falou, mas ele tentou desviar a resposta que eu dei para uma outra resposta, para dizer que eu não sabia o que era metafísica. Mas como eu já tinha visto esse rapaz falando aqui mais detalhado sobre metafísica, então eu já tinha no meu subconsciente o que seria metafísica. Só que daí, para tentar dizer que eu não sabia de nada, ele tentou mudar o conceito geral da metafísica. Vamos ouvir só para você acompanhar. Eu entrei aqui, olha, velho. Faz o seguinte, bota a luz de cima pra baixo aí. Outra pergunta pra ele que eu Bota a luz de cima pra baixo aí. O que é metafísica? Ah, vai além da física, né? Então por que você falou que destruiu a metafísica naquela... Porque toda a teoria do globinho, ele vai além da física. Você não tem como. Muitas coisas, por exemplo, testar, por exemplo. Não tem como você testar. Não, isso aí é física. Não. Bom, ele falou que a teoria do globinho não tem como testar, e isso é física. Mas a gente não tem como fazer um teste de pegar assim uma bola, jogar água em volta dela e fazer com que ela fique grudada, né? Obviamente que eles vão falar assim: não, mas a força da gravidade da Terra puxaria a bola, não teria como fazer esse teste. Teríamos que ir, por exemplo, num espaço sideral. Onde? No espaço sideral? Ah, tá. Onde tem falhas que mostram que há fraudes. Então já, né, temos evidências que não dá para fazer teste lá também, porque lá também é metafísica. Porque se há falhas aí grotescas, né? Como que a gente vai fazer um teste num lugar que a gente sabe que há falhas? Mas vamos continuar aqui só para não perder o foco. Você já viu agora uma bola? Você já pegou uma bola e tentou jogar água em volta dela? No vácuo? Cara, eu tô perguntando pra você o que é metafísica. Sim, todo o globo é baseado em metafísica, assim como o Big Bang, Não é etc. metafísica, é física. Metafísica é uma outra coisa. Ela vai além da física. Não é isso. Não é isso? Então vamos lá. Então, a metafísica, em linhas gerais, agora falar em linhas gerais, antes da gente entrar nos filósofos para falar dos conceitos, em linhas gerais a gente está falando do que, pelo termo, o que vai além da sua capacidade sensorial, o que vai além da questão sensível, do físico,
certo? Então, tudo que envolve o que vai além deste mundo físico, tudo que vai além do que você pode simplesmente enxergar, do que você pode simplesmente tocar. Então, se a gente parar para pensar, lá nos filósofos pré-socráticos, a gente já estava discutindo, a gente já estava falando até de conceitos metafísicos. Então, por exemplo, se vocês pegarem aqueles pré-socráticos que a gente tem aula aqui sobre os filósofos da natureza, os filósofos da física, né, os pré-socráticos, quando, por exemplo, vocês lembram lá do Heráclito, quando ele falava assim que tudo muda, a essência das coisas, né, a transformação, a mudança, e o Parmênides falava, não, nada muda. Então, estamos discutindo metafísica. Ou seja, pessoal, refutando aí o Mega Driver, tá? Quero ver ele refutar esse professor aqui, tá? Não vou deixar todo o vídeo aqui, para vocês podem acompanhar aqui, ó. Você vai achar fácil como fala, esse vídeo aqui, ó. Só escrever aqui o que é metafísica, pôr um ponto de interrogação. E você vai ver que ele vai falar sobre o que ele falou também sobre os livros. Ele falou e tá certo numa parte que ele falou sobre os livros. Porém, ele desviou o foco da essência da metafísica no qual eu estava falando, que vai além do senso comum, vai além da nossa capacidade de medir, de tocar e etc. Então, pessoal, é só um reagindo aqui rápido, tá? Pegando aí uma falha aí, vamos dizer assim, né, uma hipocrisia, né, desse rapaz aqui, que eu não sei o nome, mas eu nem perguntei, nem quis saber também. O importante era argumentar, contra-argumentar do que ele estava falando. E esse Mega Drive aqui, ele foi sim tendencioso em tentar mudar o conceito da metafísica ali na hora, para tentar defender, né, para tentar querer ridicularizar do que eu estava falando, dizendo que eu não sabia o que era metafísica. E esse rapaz aqui, ele falou que ele falou também, só que ele falou do conceito da metafísica, tá? Então você pode acompanhar esse rapaz falando aqui, que não é só a separação dos livros que vai além da física, tem um conceito dela que vai além mesmo do físico, do senso comum, tá? Da nossa capacidade de sensorial, de medir, de conseguir enxergar no alvo, etc. E tem muitas coisas que envolvem a metafísica. E eu sempre falei sobre metafísica, que a teoria do globo é baseada em metafísica, porque você não pode medir. Ah, mas o Newton mediu. Mas a gente falar de Newton, e o Einstein também mediu? Ah, mas o Einstein disse que a gravidade é baseado. A gravidade ela se baseia no espaço, né? Na curvatura do espaço-tempo. Ou seja, entra uma outra metafísica aí, entendeu? Aí muita gente fala assim, não, o Einstein estava certo ou o Newton estava certo, né? Aí você usa a teoria do Newton para destruir, já que a teoria do Newton é a mais correta, ou é do Einstein mais correta, a gente não sabe qual que é, mas de qualquer maneira uma destrói a outra, porque se você usar a teoria de Einstein, né, que diz que o que faz o corpo, o que faz um corpo ser atraído pelo outro, não tem nada a ver com a própria massa, e sim com o espaço curvado. É o que atrai os corpos para outro corpo, né? Aí refuta o Newton. Mas daí, ao mesmo tempo, se eu for pegar a teoria do Newton, que, por exemplo, a lei da inércia, você usa a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, né? Onde o corpo que está parado, ele tende a ficar parado. Se você aplicar uma força sobre ele, ele deve continuar de uma maneira retilínea e uniforme. Isso detona a teoria do Big Bang, porque todas as partículas no seu início, né, na sua explosão ou expansão, tanto faz. Só que tá mais para uma explosão, porque segundo eles mesmos falam que essa explosão ocorreu mais rápido do que a luz. Então como que pode ser uma expansão rápida? Então é uma explosão, pô. Ou é uma explosão ou não é? Se foi um afastamento de partículas mais rápido do que a luz, ou seja, é uma explosão. Se ela começou de um ponto só e deu aquela separação mais rápido do que a luz, eles têm vergonha de falar que é explosão, não sei porquê, mas é bem lógico falar que é uma explosão. Mas o que acontece? Sendo explosão ou expansão, dá na mesma, porque a velocidade é muito rápida. Mas a essência é o seguinte: se todas as partículas se separarem uma das outras, seguindo a lei da inércia, todas as partículas devem se separar e nunca mais se encontrar. Acabou a teoria do Big Bang, da relatividade do Einstein, né? E também do
Georges Lemaitre, né? Que também trabalhou junto com Einstein nesse sentido, né? De construir, tentar uma metafísica, né? Resumindo toda a história, né, pessoal? É a metafísica mesmo, tanto a do Newton quanto a do Einstein. Um refuta o outro aí, e os dois se refutam ao mesmo tempo. E a inércia acaba com Einstein, e o Einstein acaba com Newton, com a curvatura do espaço-tempo, né? Onde faz com que os objetos sejam atraídos por outro objeto por causa de um tecido que é distorcido, e esse tecido é o que faz as coisas se atraírem, né? Por causa de uma massa maior. Por exemplo, o planeta Terra, ele está distorcendo o espaço e atraindo tudo que está em volta dele para a Terra. É a distorção do espaço, tá? Não tem nada a ver com a maçãzinha caindo, não. Né? Não tem nada a ver, não. É o tecido do espaço que está sendo distorcido. Também é metafísica, pessoal. Eles não tem como testar isso aí. Tem aquele vídeo lá, né, que o pessoal coloca um tecido lá, tal, e fica girando. Mas é que ele é um tecido físico, né? O tecido do Einstein não existe. Ele é metafísica, tá, pessoal? E entre outras coisas, tá, pessoal? Então, refutando não, né? O professorzinho refutando o Mega Drive aí, dizendo que eu não respondi direito, que eu tava respondendo errado sobre metafísica. Eu tava falando que vai além da física, e ele falou, não vai além da física. E o rapaz aqui acabou de falar assim, vai além da física mesmo. Tá? Também ele acrescentou, né? Repetindo então, ele acrescentou assim, que realmente ele fala sobre os livros, né? Que veio depois, além da física. Sim, ele fala sobre isso, mas o conceito da metafísica vai além do senso comum, tá? E o que o Telas falava disso? Adivinha? Os metafísicos não são cientistas. Eles não estão preocupados em fazer ciência. O que é ciência? É conhecimento, algo que você pode testar, algo que você pode conhecer fisicamente, de verdade, tá? Tá falando da verdade. É algo útil para a humanidade. A metafísica não é útil porque você não pode testar, você não pode tirar proveito disso. Lógico, você pode tirar proveito disso na matemática, mas daí isso não leva a lugar nenhum. Mas a matemática é importante. É lógico que é importante. A matemática é importante, mas você pode usar ela também por um objetivo injusto, por exemplo. Igual, por exemplo, o J. Thomson falou que qualquer matemático, né, qualquer físico matemático, ele pode construir o mundo que ele quiser. Ele pode fazer, né? Até se ele for um individualista, ele pode fazer seu próprio mundo. Se o cara for bom em matemática, ele faz isso aí. Ou seja, matemática não significa a verdade em si. Você pode construir várias coisas se você for bom de matemática, mas não significa, ou seja, em outras palavras, não significa que a matemática vai dizer que a verdade, né, é o que aquela teoria matemática diz, né? Ou seja, não é a metafísica, porque a metafísica ela pode se basear na matemática também, né? Como a teoria do globinho se baseia um pouco na matemática, mas também não quer dizer que seja verdade. Não, mas já foi provado já, tal. Então por que a gente ainda vê o horizonte plano aí a 100 km, a 40 ou a 400? Tá bom, pessoal? Só para encerrar então. Então, metafísica sim é além da física. E Allah nos abençoe e até o próximo vídeo.